Senhoras e senhores, aplausos, por favor, aplausos para a banda Alcazar. Aplausos! Nesse momento, vou chamar dois fotógrafos. Eles estiveram em situações de guerra também. Juca Varela e André Vieira. Muito bom. Muito obrigado pela vinda. Obrigado. Isso aqui não é nada a ver com a guerra, tem? Não, foi uma bicicleta meio torta, que não uma bicicleta bomba, mas uma bomba de bicicleta que me derrubou. Não era um ciclista bomba também, não, né? Não, também não foi, não. Bom, esse aqui, quando foi lançado? Esse livro é o Diário de Bagdá, o resultado da cobertura minha e do Sérgio Dávila na Guerra do Iraque. Foi lançado ano passado, em setembro. E acho que já está meio no fim, né? Conta a história daquela cobertura nossa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar umas fotos aqui. Bom, você foi para o Afeganistão quando? Em 2001. Eu fui 2 vezes, na verdade. Eu fui no começo de 2001 e logo depois do 11 de setembro. Logo depois do 11 de setembro, logo depois da invasão? É. Quer dizer, eu fui antes da invasão. Oi? Eu fui antes da invasão, Você foi antes da invasão, então? É. Americana? É. E por que você foi para o Afeganistão? Porque tinha toda essa possibilidade já da invasão, é por isso que você foi? Não, assim, depois do 11 de setembro eu sabia que começaria tudo pelo Afeganistão. Então, como tinha estado lá, fui para o Tajiquistão, que era no norte, para entrar, que quem tentou entrar pelo Paquistão não conseguiu. Então, eu morava em Nova York nessa época, então assim que abriu a cidade para poder sair, né, eu fui para lá. Agora, quando abriu a cidade, quer dizer, ainda estava sob regime talibã ou não? Não, Nova York, na verdade. Depois do 11 de setembro, por 10 dias você não tinha voo. Você não podia... Mas quando você chegou no Afeganistão, que situação o país vivia? Ainda era o Talibã. A Aliança do Norte estava se preparando para atacar, com apoio dos americanos. Quer dizer, os americanos não lutaram a guerra. Eles deram apoio logístico, apoio aéreo, tudo, mas quem lutou mesmo foram os afegãos da Aliança do Norte. Que era meio uma cooperativa de senhores de guerra que resolveram se juntar por interesses comuns. Então vamos ver aqui, tem algumas fotos suas aqui. Então isso é o norte de Talocan, isso é antes da guerra começar, na verdade. Assim, quer dizer, já estava aquela expectativa, mas era o cerco, a cidade de Talocan no norte, que é a mais próxima da fronteira com o Tajiquistão, que é uma cidade bem importante, que foi a última grande cidade que a Aliança do Norte perdeu antes do 11 de setembro. Próxima. Isso é um soldado, ele perdeu o pé pisando uma mina 2 dias antes. Esse é o primeiro curativo dele, depois de perder o pé. Próxima. Isso é o cerco de Kunduz, foi a última grande cidade a cair, sair das mãos talibã. E esse é o cerco pelo sul da cidade. Isso foi uma batalha, ele foi acertado. Esses são soldados da Aliança do Norte. Você consegue fazer fotos lindas no meio dessa loucura toda. Obrigado. Isso é um campo de refugiado em Mazar-e Sharif. O pessoal das montanhas são os Hazaras, que ficam nas montanhas bem no meio do país. E eles ficaram totalmente isolados pela guerra, porque o Talibã tinha um problema grande com os Hazara, oprimia muitos Hazara, e de fora não tinha como chegar, nada, sem passar pelo território talibã. Então eles desceram para as cidades, para Mazar-e Sharif, uma cidade que era num deserto, e era um acampamento de 50 mil famílias que estavam para tentar conseguir alguma comida, assim, que não tinha comida nenhuma. Isso foi logo depois que o Talibã caiu. Mazar foi a primeira cidade que o Talibã perdeu. E isso foi, assim, uma semana depois. Bom, e você, como é que foi para o Iraque, em que situação? Eu fui cobrir a guerra do Iraque. Na época eu trabalhava na Folha de São Paulo, hoje eu trabalho no estado de São Paulo. E a gente saiu daqui para cobrir, para fazer uma matéria especial, na verdade, ali. Já estava próximo de haver alguma intervenção militar norte-americana. A temperatura, vamos dizer, estava bem alta, o Bush estava dando sinais já de que ia tomar uma atitude bélica com relação ao Iraque. E eu e o Sérgio Dávila, saímos daqui, e no caminho essa temperatura aumentou, o Bush deu ultimato, e quando a gente chegou em Bagdá, algumas horas depois, a guerra começou.
né? A gente já estava instalado no Hotel Palestine, lá em Bagdá. Aquele famoso hotel. O famoso hotel, é. E antes, alguns dias antes do início da guerra, haviam 2.000 jornalistas ali na região. E depois do ultimato, que nesse ultimato Bush pediu para que jornalistas e missões diplomáticas e outras voluntários de tipo Cruz Vermelha e por aí que saíssem do país, porque ele não podia se responsabilizar pela segurança de ninguém, né? E aí só ficaram uns 180 jornalistas, em torno disso, em Bagdá. E eu e o Sérgio Dávila veio na contramão da lógica, e a gente conseguiu chegar e descobrimos as primeiras 3 semanas de bombardeio lá. Vamos ver aqui, temos fotos também. Vamos ver. Aí eu e o Sérgio Dávila, meu companheiro, os 2 únicos brasileiros ali em Bagdá. Aquela credencial cor-de-rosa era uma credencial fornecida pelo governo iraquiano, que ainda existia, né? E eu com a minha bandeirinha do Brasil ali, que foi minha companheira, 24 horas, ficava pendurada no meu colete. Aí são as primeiras... São. Aí os primeiros mísseis Tomahawk que caíram em Bagdá. Na verdade, os primeiros que caíram à noite, né? A guerra começou pela manhã e o bombardeio não foi tão intenso. Esse foi o primeiro bombardeio noturno, que já foi no... E você tirou do hotel? Do hotel, da varanda do nosso apartamento. O primeiro prédio em chamas em relação aonde você estava, a que distância ficava? O primeiro prédio que... em torno de 400 metros. 400 metros. Por aí, 400, 500 metros, né? Próxima foto. Esse era essa distância, mas esse foi o míssil que caiu mais perto do hotel. Está bem perto. Está bem perto. Inclusive, a gente foi jogado para trás e eu consegui até antes de apoiar a câmera no parapeito da sacada. Quebraram vários vidros do hotel. E esse foi numa noite, foi na terceira noite de guerra. Só nessa noite foram mais de 300 Tomahawks que caíram só ali nessa região central de Bagdá. Foi terrível e foi a noite que a gente sentiu mais medo também, porque a qualquer momento um míssil desse podia cair mais próximo, né? Ou até mesmo no hotel. Ou no hotel, né? Depois eles pedem desculpas, né? Infelizmente é assim. Depois eles se desculpam e... Dano colateral. E chamam de guerra cirúrgica, que na verdade essa guerra não existe, né? Uma Eles guerra cirúrgica para quem está vendo nos Estados Unidos. Na telinha de videogame. Esse foi um bombardeio que teve numa zona comercial, na periferia de Bagdá. Esse é um soldado iraquiano segurando ali uma mão decepada de um civil, e ele está dentro de um buraco do míssil, né? Foi uma cena que me chamou muito a atenção, ficou bem marcado, porque quando a gente chegava nos locais bombardeados, eles já tinham retirado os corpos e acabava sobrando alguns pedaços. Né? E era esse tipo de coisa que deixava a gente muito chocado. Bom, essa foto aí nem precisa, né? Sem comentários, praticamente. Só me fala onde ela é, em Bagdá mesmo? Foi também numa feira, foi naquela feira Al-Shola, onde morreram quase 50 civis. E essa foto foi feita lá, as mulheres, né, chorando ali no canto da feira. Isso é uma das principais vítimas, né, de uma guerra. São as crianças, elas não sabem ali, elas não são soldados ainda. Elas sofrem com o bombardeio, perdem paz, perdem a dignidade. E essa foto eu considero uma foto muito importante, porque essa criança, quando a gente entrou nessa sala, ela estava quietinha, ali toda machucada. Ela entrou em pânico quando esse bando de jornalistas invadiu a enfermaria onde ela estava. Nós fomos levados ali pelos próprios iraquianos, os iraquianos que nos conduziam nessas visitas aos hospitais, não é? Vamos lá, vocês aqui. Garota. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Como é que foi para você decidir entre a sua vida profissional e a própria vida, assim? Porque você estava lá, você não ficou com medo de perder a própria vida ou era só o profissionalismo mesmo? Acho que medo, se eles não tiverem medo, vão ter internados, né? Porque na verdade, não é o caso. Eu diria assim que eu posso... Claro, não, para os dois. Né? O medo é o companheiro mais fiel nessa hora, sabe? Porque o medo impõe o limite, até onde você vai. Pode parecer, não, os caras não têm medo, são destemidos, não sei o quê, pelo contrário.
Eu realizei um sonho profissional que eu tinha desde pequeno, que era cobrir uma guerra. E é muito difícil jornalistas brasileiros serem enviados para a guerra. Por causa de grana, porque é uma cobertura cara, né? E porque as agências internacionais suprem as empresas brasileiras disso. Então é difícil. E eu me senti um privilegiado, eu não pensei em nenhum momento em dizer não. Agora, eu senti assim, pressões da minha família, não é? Porque a gente é meio egoísta, vai em busca desse nosso sonho profissional e acaba deixando de lado. Eu não tenho filhos, mas eu sou casado, deixei minha esposa, minha mãe, meu irmão, amigos, de cabelo em pé, que meu pai foi para o hospital depois de uma semana de guerra. E a gente leva o medo com a gente. O meu companheiro principal lá era o Sérgio Dávila, o segundo era o medo, porque o medo ele te limita. O repórter que não tem medo, acho que é o primeiro a morrer. O pior para quem fica, assim, acho que a gente está lá, sabe o que está acontecendo. Agora, assim, no Afeganistão, principalmente, eu não tinha como me comunicar. Eu fiquei mais de um mês sem entrar em contato com ninguém. Então, assim, no news, good news. Então, assim, quando não sabia nada, meu respeito que estava bem. Situação mais difícil, individual aqui no Afeganistão e no Iraque que vocês passaram? Para mim foi sair. Eu tinha que sair e não conseguia. Não, mas eu digo, um momento específico. Não, foi o dia que eu saí, assim, porque tinha uma cidade entre eu e a fronteira, que estava na mão do Talibã, que era Kunduz. E assim, eu tinha que sair. A cidade foi cair das mãos, assim, foi ser tomada realmente às 4 da tarde. Às 7 da noite eu atravessei a região inteira de terra de ninguém e a cidade recém-tomada, assim, cheia de corpo pela rua ainda. E ninguém sabia, assim, se era Talibã, se era Aliança do Norte. Assim, foi bem tenso, assim. As pessoas estavam comigo, peguei um táxi. E os caras não queriam de jeito nenhum, aí convenci, aí eles foram, assim, em silêncio a viagem toda. Assim, Afegão não fica em silêncio nunca, né? É o país mais difícil de ficar sozinho, ficar quieto, é o Afeganistão, porque as pessoas estão sempre... E os caras totalmente em silêncio, assim, por 3 horas de viagem, tenso. Foi bem ruim. No meu caso em particular, foi depois da ocupação norte-americana, teve um ataque dos rebeldes, ainda da força de resistência do Saddam Hussein. Eles atacaram a região dos hotéis ali onde nós estávamos, no Palestine, e que estava bem guardado por tropas norte-americanas. Isso foi na madrugada. Começou um ataque, um tiroteio intenso ali, e eu e o Sérgio Dávila descemos e ficamos protegidos atrás de um tanque, cobrindo aquele ataque e defesa. Aí eu percebi de longe que um grupo de iraquianos foi preso por um grupo de soldados norte-americanos. E eu me desliguei daquele grupo protegido e entrei no estacionamento do hotel e subi numa grade para tentar fazer a foto da prisão, porque os soldados estavam pisando na cabeça dos iraquianos. Aí surgiu de uma moita assim, um soldado norte-americano, apontou a M16 na minha cara e começou a gritar o que eu estava fazendo ali, quem eu era. E eu estava com aquele colete, um colete à prova de balas, eu mostrei para ele, disse que eu era brasileiro. E eu percebi nos olhos daquele garotão, era um garotão, que ele estava doido para fazer alguma guerra, para matar alguém, ele estava doido para atirar. E muitos soldados, na verdade, a guerra para eles estava começando depois da ocupação. Eles foram deslocados para Bagdá sem ter lutado antes. Então eles estavam doidos para fazer a sua guerra, que os colegas já tinham chegado até ali. Bom, a última pergunta, assim, se vocês forem convidados de novo, vocês irão? Sim. Sim. Eu tentei ir para o Iraque e não consegui dinheiro, mas, assim, tendo oportunidade, vou de novo. Em guerra, em situação de conflito. É. Não necessariamente guerra. Situação de conflito. Quer dizer, nesse momento, seria para o Oriente Médio ou para o Iraque? Acho que agora grande, assim, a Chechênia vai ser o próximo... Chechênia. É o Iraque russo. Uhum. Vai ser mais ou menos, que já é há muito tempo, né? Mas agora vai dar uma... Essa é a região inteira, né? Cada vez mais conflagrada, cada vez mais complicada. O Paquistão também é a bola da vez já, assim, é prestes a explodir. É uma situação muito complicada aquilo lá. Aquilo ali vai render por muito tempo ainda. E Síria e Coreia do Norte também, acho que vai ter a vez deles. Então você está ansioso aí, já está... Quer dizer, eu sou de paz, eu acho que o André também é, né? É bom que guerras não existam, mas quando elas existem é bom que tenha jornalista por perto. E se tem jornalista por perto, eu gostaria de ser um deles, novamente. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui, falando um pouco a respeito desse trabalho. Boa sorte aí. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram.
Dá um abraço no Sérgio Dávila, por Doce. favor, também. Claro. E é incrível, vocês tiram fotos esteticamente lindas numa realidade tão brutal, né? É um documento e, ao mesmo tempo, tem um olhar específico de vocês. Eu trouxe um presentinho para você, além Oba. do livro. Um dinheiro, Um dinarzinho olha o que ele me iraquiano. trouxe. Uma grana iraquiano. iraquiana. Põe no Isso. telão para as pessoas daqui poderem ver. Que deve valer, assim, lá muita coisa, né? Talvez um carrinho cheio dessa nota. Bom, hoje não vale nada, Não na vale verdade, nada, porque isso. é um souvenir. Mas olha, Mas é muito interessante. obrigado, muito interessante. Eu cheguei lá a pegar uns dias ainda que isso aí valia. Eram 8 dessas, valia Isso $1. aqui era 250, valia quanto? Isso aqui? 250 dinários. Eram 2.000 dinários para $1, né? Depois de um tempo lá, essa nota, ela passou, o valor dela mudou. Ela começou a ter um valor mais como souvenir, e aí passou a ser cara. As notas mais novas, como essa elas tá valiam valendo mais. uma Ela grana. está novinha. Elas não tinham mais o valor facial dela. Sim, Essa nota era valor vendida em banquinhas, como eram vendidos outras bugigangas lá, como um souvenir. Mas, na verdade, já não valia mais como dinheiro. No fim. Bom, legal. Muito obrigado, pela obrigado, vinda aqui de Sérgio. vocês ao Altas Horas. Juca e André, obrigado aqui, viu? Aplausos aí, senhoras e senhores. Muito bem, senhoras e senhores. Ian França, Luiz Bertoni, Jorge Pecara